Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando. Live surpresa. Bater um papo aqui com a galera. Vamos entrando. Opa, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, boa noite. Legal. Boa noite, Suzana. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Tem um bocado de gente aí, então essa live é live surpresa, né? Eu pensei em fazer essa live para esclarecer dúvidas relacionadas com a jornada e de repente a gente bater um papo sobre algum tema interessante, né? Que a gente possa discutir aqui ao vivo e a cores, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a jornada, tá? Para todo mundo ficar na mesma página e a gente poder conversar um pouquinho sobre outros temas, se vocês quiserem, tá certo? Podem perguntar, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, usem a caixinha de perguntas, que aí a gente vai trabalhando direitinho e vai respondendo todo mundo, tá certo? Bom, para quem não sabe, eu criei o movimento Rebelião Saudável em novembro para dezembro de 2019, né? Já está indo para 2 anos, né? 2019, 2020, 2021, 2 anos de movimento Rebelião Saudável. Inicialmente ele começou com a ideia de um grupo, né, de profissionais de saúde. Era um grupo que a gente fazia no WhatsApp com o objetivo de discutir assuntos relacionados com a questão de ciência, estudos científicos, nutrição, medicina. Dr. Serra entrou aí, que é um dos componentes lá do grupo. E a gente começou dessa forma, né? Na mesma época eu comecei a fazer o podcast. A ideia do podcast era complementar o trabalho que era feito no Instagram, né? Então eu comecei a fazer entrevistas toda semana, né? Oi, Gisele, tudo bom? Quanto tempo? Eu comecei a fazer entrevistas toda semana, né, no Instagram, no IGTV, e essas entrevistas começaram a gerar os episódios de podcast. A gente começou numa época, era legal, porque não dava nem para gravar os IGTVs, né? Só ficava gravado se você tivesse um determinado número de seguidores e tudo mais. E aí a gente começou a gravar isso aí na forma de podcast, e ficou bem legal, né? O podcast acabou ganhando corpo. Hoje ele está entre os 5 mais escutados na área de saúde aqui do Brasil. E do podcast a gente criou também o canal da Rebelião Saudável, que está lá no Telegram. Já está indo para 2.000 pessoas esse canal, né? E também criamos o canal do YouTube, né? O canal do YouTube já existia, era um canal meu, mas estava meio parado. Aí eu comecei a colocar também, alimentar também com materiais lá no YouTube. E daí surgiu o movimento Rebelião Saudável. Hoje o nosso grupo de profissionais hoje, ele já tem... Olha aí, meu amigo John Marins. Seja bem-vindo, meu querido. Vou chamar você aqui para se juntar a gente, tá? Queria que você falasse da sua experiência com o... Então, o grupo hoje já tem mais de 150 pessoas, 150 profissionais, né? Que discutem artigos científicos, temas polêmicos. A gente está sempre discutindo isso aí. E a ideia da jornada, ela surgiu para mim em maio do ano passado, mais ou menos. A gente teve a primeira edição em julho do ano passado, né? E a ideia surgiu mais ou menos em maio. E era exatamente a ideia, como a gente estava em época de pandemia, era a ideia de que a gente pudesse, de repente, fazer um congresso, né? Unir as pessoas desse movimento da Rebelião Saudável e pudesse colocar conhecimento, né? Para que as pessoas pudessem se informar. Eu sempre fiz isso através do Instagram, né? Eu sempre posto estudos, posto as minhas leituras, né? Eu estou sempre postando isso. E a ideia do movimento da Rebelião Saudável, da jornada Rebelião Saudável, melhor dizendo, era justamente essa, era ter a oportunidade de estar divulgando, né, essa informação. O John parece que não está conseguindo. E era exatamente isso, né? Então a gente conseguir levar essa informação para as pessoas. A primeira jornada foi fantástica, né? A gente teve aí quase 400 pessoas inscritas, foi muito, muito legal, né? E a ideia da jornada é diferente da ideia de um curso, né? O curso normalmente é gravado, né? Enquanto que a jornada é um evento ao vivo.
né? Então a ideia era exatamente essa, sempre foi essa, né? Da gente ter um evento ao vivo, como se fosse realmente um congresso, né? Como se fosse realmente algo que a gente pudesse interagir com o palestrante e tudo mais. Então a gente pensou em duas formas de interação. Uma das formas é o grupo no Telegram, né? Que dá a possibilidade de todo mundo que adquirir a jornada, adquirir o ingresso da jornada, a credencial da jornada, pode participar desse grupo do Telegram. Todos os palestrantes estão lá. E é um grupo, não é um canal, né? Então você pode interagir com a gente, pode tirar dúvidas, pode bater um papo, né? Bem interessante. E a outra forma é o John não está conseguindo participar. Será que houve, hein, John? Isso é complô do Instagram para você não entrar aqui ao vivo. Tenta solicitar para mim, John, para você participar na live, ver se dá certo. Para ver se eu consigo te aceitar aqui. E a outra forma é porque as palestras são ao vivo, né? Como eu estava falando. Então, você que está com a credencial, você tem possibilidade de interagir com os palestrantes lá, direto, na hora da palestra. Como se você estivesse lá na frente do palestrante, levantasse a mão e dissesse, ok, eu quero fazer uma pergunta. Então, é super legal essa ideia da gente ter as palestras ao vivo. É claro que as palestras ficam gravadas se você não tiver a oportunidade de assistir, né? Mas é uma ideia bem interessante a gente ter essa interatividade, né? Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo chamar o John de novo. O Instagram às vezes faz essas coisas. Talvez a gente tenha que reiniciar a live aqui, né? Então, a primeira jornada aconteceu em julho do ano passado e a ideia é fazer 2 jornadas dessa por ano, né? Uma jornada agora em janeiro, a outra jornada lá em julho, sempre com palestrantes diferentes. A gente sempre está trazendo, nesse caso, nós temos 4 palestrantes que são palestrantes, 5, né, comigo, que são palestrantes da jornada anterior, né? Então tem eu, tem a Thalita Sandoval, do Metabolicamente, tem o Dr. Adolfo Duarte, o Dr. Marcelo Cardoso e a doutora Maíra Soliani. Fomos palestrantes na primeira edição da jornada e temos 10 palestrantes novos, dentre eles o John Marins, que eu estou tentando ver se eu consigo colocar ele na live aqui. A ideia, então, é que a gente tenha 5 dias de evento. Esses eventos, essas transmissões ao vivo vão acontecer das 7 horas da noite às 19 horas até às 22 horas, né? E a gente vai trabalhar em cima dessas transmissões com... parece que ele não está conseguindo. Vou fazer o seguinte, John, eu vou reiniciar a live, tá certo? Já que você está querendo entrar, eu vou reiniciar a live, reiniciar o Instagram, tá? E aí eu começo de novo e aí a gente tenta mais uma vez, tá certo? Opa, deixa eu ver aqui. Enviou uma solicitação. Deixa eu ver se dá certo agora. Antes de eu tentar reiniciar. E as lives então acontecem, Opa, agora deu certo. A gente é guerreiro, a gente não desiste nunca. Cara, você tá no Brasil? Tô no Brasil, tô em Saquarema, né? Vim aqui visitar a família e tal, e aí vou passar uma temporada aqui e depois eu volto para casa. Que legal, meu amigo, que legal, que legal. Seja bem-vindo ao nosso país. Sim, nosso sempre, né? Bem-vindo de volta, né? Porque... A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? É claro. É verdade. E assim, eu acho que no Brasil a coisa mais legal que a gente tem é o brasileiro, né, cara? É uma das coisas mais fantásticas que a gente tem aqui, é o nosso povo, né? Essa pluralidade gigantesca que a gente tem aqui. E eu achei muito legal a sua atitude de ir lá visitar o Coraça, né? Conta pra gente como foi um pouquinho esse encontro, porque deve ter sido um encontro legal, muita troca de experiência, né? Porque a gente é de polos totalmente opostos, né? 100% opostos, na realidade. Sim, exatamente. Eu fiquei... Oi, Michele! Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Ai, tudo bem? Deixa eu pôr um filtro aqui para ajudar, gente. Pelo amor de Deus. Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Tudo o John jóia. estava falando aqui do encontro dele com o Eduardo Coraça. Fala quem é o Eduardo Coraça pra galera, John. Pois eu fiquei muito emocionado com essa visita e, na verdade, foi bastante interessante, foi bastante oportuno de eu ter ido visitar o Coraça pelo seguinte. Existe um princípio que é muito fácil da gente ser seduzido por ele, que é se juntar, se aliar e ser camarada de quem a gente concorda. Mas quando a gente começa a trocar ideias, trocar experiências com quem a gente discorda, aí existe a oportunidade da gente crescer mais ainda, né? Da gente se alavancar mais ainda em termos de desenvolvimento pessoal.
E eu percebi essa oportunidade nessa troca com o Eduardo Coraça, que eu já falo um pouquinho dele, porque ele é de um polo também diferente, né? Mas essa é a divergência mais óbvia, mais na cara, assim, né? Que a gente pode perceber. Mas quando a gente vai uma camada mais abaixo, a gente percebe que pelos princípios dele e pelo nosso, que a gente faz uma nutrição baseada em ciência, baseada em verdade, baseada em experiência própria, né? Querendo fazer o bem ao próximo, de forma competente, de forma isenta e tudo mais. Ele também faz isso do lado de lá e coloca as análises dele, com base nas experiências pessoais dele, de forma muito verdadeira, de forma muito isenta, da mesma maneira que nós fazemos aqui. Então, eu percebendo esse princípio nele, eu falei assim, pô, essa pessoa que é interessante da gente trocar uma ideia, né? Porque ele, como você falou, né, Henrique, ele está num polo diferente, né? Mas existe de tudo que a gente faz, né? De todo o trabalho que a gente faz, né? De pesquisa, de ciência, de ir atrás da verdade, de ir atrás da nutrição ancestral, existem poucas divergências, existem mais convergências. Então, eu achei bastante oportuno trocar essa ideia com ele e mostrar também que nós, né? Nós não somos apenas simpáticos com quem a gente concorda, mas também com quem a gente discorda. A gente recebe de coração aberto todo mundo que faz um trabalho honesto, faz um trabalho sério. Ele faz um trabalho muito sério, né? Colocando as análises dele, como a gente faz a nossa aqui, a gente coloca as nossas análises, as nossas impressões, e ele faz isso de uma maneira muito competente, de uma maneira muito, uma lisura, né, na qual eu aprecio muito num profissional, por mais que nós discordemos na questão da base da alimentação. Então eu achei bastante bonito esse encontro, né? O Eduardo Coraça, ele é um nutricionista, entusiasta da alimentação com base em plantas, né? Ele nem fala mais que ele é um nutricionista vegano, né? Porque essa palavra ela foi um pouco distorcida ao longo do tempo, então ele já não utiliza mais essa palavra. Ele utiliza mais a questão da alimentação baseada em plantas, né? E, ou seja, isso já é resultado, acho que da evolução dele ao longo do tempo, ao longo dos estudos que ele faz. Eu também, na minha experiência própria, eu evolui bastante nos conceitos que eu tinha desde quando eu comecei a estudar até agora. Mas eu vejo que ele é uma pessoa muito experiente, muito estudiosa da alimentação ancestral, né? E da mesma maneira que a gente tem aqui essa preocupação, né, de fazer esse resgate com o nosso eu mais orgânico, né, com o ser humano para com a natureza, ele também faz isso. Por mais que ele advogue uma dieta mais baseada em plantas, a gente advoga mais uma dieta animal-based. Mas tudo bem, eu acho que foi muito interessante, cara, esse encontro. Então eu fiz questão de ir lá encontrá-lo, comprei os livros dele porque eu tenho muito interesse em saber qual é o ponto de vista dele, de uma pessoa que defende o plant-based, e é isso que enriquece, sabe, a nossa visão com relação a isso, de trazer para o nosso público que a gente escuta, sim, o contraditório. Você deu uma congelada aqui. Você tá dando uma congelada, John. Tá travando pra mim aí. também. Enquanto ele volta aí. Congelou mesmo. Congelou. Atrasou. Enquanto ele volta, foi até uma das coisas que eu comentei lá no post, viu, John? Desculpa, você tinha congelado. Voltou. Então, não sei se você viu o comentário que eu fiz lá no post, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto a gente tem essa polarização, uma polarização que é desnecessária, né? Eu não sou obrigado a concordar com o que você fala ou com o que ele fala, tá? Mas isso não significa que eu tenho que ser desrespeitoso ou que eu não escute o ponto de vista, né? Eu sempre falei isso. Uma das coisas que eu sempre gostaria de ter a oportunidade era de assistir a uma palestra, por exemplo, do Michael Greger, né? Que é um vegano conceituado lá fora, né? Uma vontade que eu tenho de assistir uma palestra dele, até para eu entender como é que ele pensa, para construir argumentos mais fortes em cima daquilo que ele pensa, né? exatamente. E eu acho que o nosso trabalho, a nossa luta tem que não é contra veganismo ou contra a pessoa que quer comer fruta, não. A nossa luta é contra Cheetos Sabor Churrasco, entendeu? É contra Ruffles, é contra, sabe? É contra essa
Isso não tem nem palavra para dizer, com essa quantidade enorme de ultraprocessado que a gente tem, que as pessoas comem achando que estão comendo a melhor coisa do mundo, entendeu? Eu acho que a nossa luta tem que ser contra isso. Nesse ponto, não importa se você é vegano, se você é animal-based, se você é carnívoro, se você é paleo, né? Todo mundo está trabalhando com comida de verdade, né? O foco tem que ser esse. Sim. Exatamente. Eu concordo, eu penso da mesma forma. Eu acho que é uma guerrinha que não leva a nada ficar um xingando daqui, o outro xingando dali. Porque, como você bem colocou, a nossa guerra vai muito além disso. Vai com algo que está muito além disso. Né? Realmente, entre uma pessoa comer um salgadinho e comer uma salada, obviamente a gente prefere que a pessoa coma a salada, né? Então faz todo sentido. E aquela história, o grande lance é a gente, sabe, quando eu trabalhava anteriormente na empresa de representação de suplemento, muitas vezes a gente tinha divergências quando a gente estava conversando, né? Representantes diferentes com ideias diferentes. Mas no final, depois que acabava a reunião, que a gente tinha se estapeado, né? Saía todo mundo para comer pizza. Sim. Tá entendendo? Todo mundo saía para... Bom, Sim. Pizza, né? Fazer o quê? Mas saía todo mundo junto, era todo mundo amigo. O que era o problema lá, se eu queria X, Y, Z, outro cara queria ABC, isso tanto fazia, porque a gente tava junto, né? Eu defendo a minha ideia, o John defende a ideia dele, o Eduardo defende a ideia dele, mas... isso não significa que a gente precise ser ríspido, ser desrespeitoso, né? Então, não faz sentido. E que chato seria se todo mundo pensasse exatamente igual, né? Mesmo nós, entre nós também, por mais que a gente siga uma linha de comida de verdade e tudo mais, existem alguns pontos que às vezes a gente também não está de acordo, né? Claro. E tudo bem, esse é o legal da coisa, né? Realmente discordar e concordar em discordar, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente. Concordar e discordar, e tá tudo bem. Até porque não existe verdade absoluta, né? Não existe verdade Exatamente. absoluta. Se não existe verdade Michele, absoluta, eu queria... por que eu sou o certo e o John é o certo, né? Exatamente esse é o ponto, né, Henrique, Michele? É por isso que nós somos um grupo multidisciplinar, porque assim todo mundo tem o mesmo valor, né? Essa que é a questão. E pontos de discordância eu vejo até com bons olhos, porque nós só existimos porque um dia nós discordamos de alguém, né? Por isso que nós existimos, né? Senão, se a gente concordasse com todo mundo, não precisaria de nós. Né? O que nós não concordamos é quando é dito para um paciente, olha, tome estatina, não faça dieta. Olha, a melhor proteção é você tomar remédios, tomar medicamentos, não é você se alimentar bem, tomar sol, fazer atividade física. Então, assim, é com isso que a gente está batalhando, não é com pequenas divergências aqui e acolá, que na verdade só fomentam o aprendizado nosso como um grupo, do que efetivamente cria conflitos, né? Porque, na verdade, quando todos nós aqui estamos na internet e nós sabemos que a internet é um espaço muito hostil para ideias, né? Quando a gente que está aqui, pessoal, expondo as nossas ideias, olha, isso requer muita coragem da Michele, do Henrique, de todo mundo que está participando aqui, de trazer as nossas ideias. Então, é por isso que a gente faz com tanta lisura, até mesmo trazendo pontos importantes como esse, né? Quando a gente concorda ou discorda de alguma coisa, né? Isso é bom, porque isso faz com que a gente também mude quando precise mudar, né? Eu mesma, assim, eu já fui vegetariana. Eu mudei quando eu achei que precisava mudar para o vegetarianismo. E eu parei de ser vegetariana quando eu pensei que realmente não fazia mais sentido, né? Quando eu conheci outras coisas, aprendi novas coisas, né? Adquiri novos conhecimentos. Então, a gente também tem que estar sempre aberto para a mudança, né? Quando fizer sentido para a gente. E é assim que a ciência evolui, né? A ciência evolui com debate, né? A ciência evolui com críticas construtivas e respeitosas. Eu rebato argumentos, eu não rebato pessoas. Exatamente. Né? O cara tem um argumento, eu tenho o meu, e a gente entra em... Aqui nós não somos políticos. Nós tentamos nos ater à ciência, né? Então a gente não fica julgando a outra pessoa. Se o cara é bonito, se o cara é feio. Até porque se fosse para julgar as pessoas pela beleza, eu ia sair ganhando sempre. Então não tem jeito. Maravilhoso. Esse cara é completamente cego. Você tem toda a razão, Henrique. Você tem toda a razão.
Ah, meu amigo. Meu amigo John, fala um pouquinho pra gente das suas expectativas em relação à jornada, cara. Cara, eu vou te falar que eu ainda estou extasiado por estar participando, de ver todo esse movimento, todo esse engajamento, de ver as pessoas entrando no grupo, ver as pessoas, né, interagindo, compartilhando nossos conteúdos. E eu estou achando que, assim, é incrível, né? Como que sempre existe alguma coisa a mais que a gente pode trazer para o público e a energia, ela sempre se soma com a energia anterior. Então, é isso que eu tenho sentido, assim. Eu tenho sentido que a gente, na verdade, está subindo um degrau, né, sobre a primeira jornada, a gente está somando a primeira jornada com a segunda e trazendo uma combinação de conhecimento, de informações que só agregam. Então, todas as pessoas que estão aqui ao vivo, que estão vendo isso gravado, que estão entrando agora na jornada segunda edição e que também estão adquirindo a primeira, elas estão se beneficiando duplamente, porque, olha, de verdade, eu tô pelo calibre dos profissionais que eu tenho visto, que eu vi, né, participando da segunda jornada, que eu vi da primeira jornada. Olha, eu queria muito estar no lugar das pessoas que estão se beneficiando agora, que estão entrando na jornada. Não é à toa, pessoal. Olha só, eu adquiri também o meu ingresso, viu? Eu também Eu paguei e também. comprei o meu ingresso também. Porque eu não vendo aquilo que eu não compro. Então eu comprei também, porque eu também quero ver a primeira jornada, também quero ver a segunda. Então, assim, a Michelle também adquiriu o ingresso dela. Então, pessoal, olha, se a gente está assim, com essa ânsia toda de querer ver, de querer assistir, de querer participar, não só como palestrante, mas também como sentando na cadeira e aprendendo com aqueles profissionais incríveis que estão lá, gente, vocês vão se beneficiar muito. Nós vamos, né, Henrique? Sim, sem Sim. sombra de dúvidas, porque um dos focos, eu estava até explicando antes de vocês entrarem na live, uma das coisas que eu sempre quis fazer dentro da jornada era essa interação, tá entendendo? Então, o grupo do Telegram é aberto, né? Aberto assim, qualquer pessoa pode falar, pode perguntar, pode interagir. As palestras são ao vivo, né? Então, exatamente permite que a pessoa, é literalmente como se você estivesse lá no congresso, né? Presencialmente, né? Pudesse levantar a mão e dizer, eu quero fazer uma pergunta. Entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. A internet faz essas maravilhas pela gente. É claro que meu sonho, de verdade, o sonho máximo, seria a gente não seria não, é realizar uma jornada como essa presencial. Né? Que vai ser, se não for em Continuo 2022... sonhando que vai chegar, o momento vai Se chegar. não for 2022, 2023, a gente consegue fazer algo dessa natureza. Vamos só, essa pandemia aí, dar uma acalmada por completo para a gente poder ter certeza de que a gente vai conseguir fazer. Mas imagina a gente ter a oportunidade, já que a gente não pode se encontrar fisicamente, que a gente se encontre pelo menos virtualmente, né? Sim. Com certeza. Exatamente. Eu adquiri o meu também, eu perdi a primeira, mas esse eu já comprei também. Com a primeira, né? Para poder ver. Legal, legal demais. A primeira foi maravilhosa, né? Foi a primeira também, né? A primeira a gente nunca esquece, né? Mas essa segunda também vai ter... A gente conseguiu reunir um time muito legal de pessoas das mais variadas experiências, né? E com temas de palestras que vão se complementar, né? Essa é uma parte muito legal, né? Ficou bem organizado dentro dessa perspectiva. A gente tem uma chefe low carb que vai falar sobre organização do estilo de vida para que possa dar tudo certo, para que você não fique travando na logística, que é uma coisa que muita gente trava, né? Trava na logística, né? A gente tem o John que vai falar um pouquinho de calorias, então o John tem essa habilidade de fazer sempre um aspecto histórico muito legal. Eu acho massa isso dele, né? No documentário dos Supernutridos, ele é o cara que conta a história. Né? Eu acho isso muito bom, genial, eu acho muito legal isso, muito ele fala como se ele não fizesse parte do time de fera. Não é? Ele fala. Aí a gente vai ter, cara, tem cada tema legal. O tema do Dr. João Vitor é fantástico, né? Engordando 30 quilos, seguindo as recomendações nutricionais. Imagina como vai ser legal esse tema, né? Sim. E é interessante porque parecem coisas óbvias, né? Mas é aquilo, o óbvio precisa sempre ser dito. Sempre. Porque eu não sei, parece que some da cabeça das pessoas, né? Desaparece. Né? Essa mídia, essa coisa pela qual a gente luta contra, faz um trabalho tão bem feito, que parece que desaparece, assim, as coisas óbvias, né? Da frente das pessoas. Então, a gente precisa sempre repetir, bater sempre na mesma tecla.
É verdade, é verdade. É Exatamente. muita coragem, viu, John? Você ia falando. É, muita coragem do Dr. João e Michele, eu não posso concordar mais com você, tá? Porque eu vou te falar, um dos aspectos da boa ciência é desafiar o óbvio, é desafiar o senso comum, é desafiar aquilo que já está estabelecido, né? E estabelecer novas ideias sobre aquilo que já está, né, consolidado anteriormente. Essa é a boa ciência, né? Porque se a gente se apoia muito em vieses, em coisas que são muito óbvias, a gente tende a ir por um caminho que às vezes não é bom. E não foi à toa Sim, que desde 1950 para cá, né, todo mundo, né, o óbvio, né, acabou se tornando essa calamidade do ponto de vista do conhecimento da sim. nutrição. Então, você tocou num ponto fundamental. O óbvio nunca é óbvio para boa ciência. A gente tem que desafiar o óbvio, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Não só porque a Sim, gente discordou de alguém, mas que a gente desafia aquilo que é estabelecido como senso comum. com certeza. Verdade. Verdade. Se o óbvio não precisar, se o óbvio não assim, fosse tão importante, não fosse tão importante, a gente tinha na faculdade, né? Cadeiras óbvio 1, óbvio 2. Maravilhoso, maravilhoso. Seria ótimo, né? Aí, Pois é. ó, essa palestra do Dr. João Vitor vai ser fantástica. Eu espero que ele fale um pouquinho sobre a rebordosa que ele teve, né? Não sei se vocês chegaram a ver, que ele teve uma rebordosa da própria indústria, que chegou a comunicar com ele, Nossa! ameaçando de processo, essa coisa toda. Foi um negócio bem pesado, né? O que Sim, a gente nossa. vive é aquilo. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? E a gente tem que continuar Exato. estudando, porque Exato. é muito grande, né? E parece que a gente já atingiu muita gente, mas não, né? São, assim, é muita gente ainda que a gente precisa atingir. Muita. E não só atingir, conseguir convencê-las de que é o correto, de que é o caminho mais correto, né? Ou pelo menos o mais próximo da verdade, vamos dizer assim, né? Então, é um trabalho bem desafiador que a gente tem. Uhum. E você É sabe como você que falou, é um trabalho de formiguinha, né? Uhum. Uhum. E você sabe que o trabalho do Dr. João, assim como de vários outros profissionais, né, que estão até na jornada, é um grande divisor de águas no seguinte sentido, né? E aí eu passo isso para nossa audiência aqui de um coração muito honesto. Nós não queremos que a indústria pare de vender os seus produtos, né? Nós queremos que a população seja informada para poder. O que a Exatamente. gente Aprendam não a fazer gosta. escolhas, né? Porque quando elas aprenderem a fazer Exatamente. escolhas, a indústria não vai ganhar, porque elas já sabem fazer escolha. Exatamente, exatamente. Nesse ponto, essa campanha que tem aqui no Brasil das embalagens de cigarro com aqueles dizeres, eu acho extremamente válido, entendeu? Sim, Porque aí as pessoas, pelo menos, elas têm consciência do que elas estão fazendo, sim. né? É claro que no mundo perfeito, a gente não teria esse tipo de coisa, né? No mundo perfeito, todos nós viveríamos no nosso quintalzinho, a gente teria uma vaquinha, um porquinho, uma galinha, e teria uma hortinha, e teríamos essa possibilidade de comer comida de verdade que a gente mesmo produzia, né? E íamos passar o dia todo olhando para o céu e conversando sobre coisas da vida, né? Mas, infelizmente, isso não é possível hoje. Logo, a gente precisa de alguma... A gente precisa informar. E nesse meio, nesse mundo que a gente tem hoje, é um mundo complicado, porque a informação, ela está na mão de qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Antigamente a gente dizia que o papel aceita tudo, né? A pessoa podia escrever o que quisesse. Hoje a gente diz que os bits aceitam tudo, né? A pessoa pode publicar o que ela quiser na internet, né? E aí a nossa luta fica mais difícil ainda. Porque é uma divergência grandíssima com grandes players, vamos dizer assim, divulgando informações que a gente sabe que está errada e que atinge uma população muito alta. Então, assim, o nosso trabalho é dobrado, né? Porque a gente tem a indústria, que já faz um excelente trabalho, tudo bem, eles têm que vender o peixe deles, eu entendo. Mas aí a gente tem em contrapartida esses players que também divulgam, eles contribuem para isso, eles assinam embaixo. Então fica bem difícil mesmo. Exatamente. Agora, uma coisa que é interessante... pode falar, João. Não, imagina. Fica à vontade, continua. Não, o que eu ia dizer é que você falou uma coisa muito séria. A indústria tem que vender o peixe deles. Então, isso aí nos dá uma chave. Lei de mercado. A indústria vende aquilo que ela nota, que ela percebe que existe uma demanda para vender. Né? Então, se nós tivermos a informação, todos nós que estamos escutando aqui
né, que estamos assistindo a essa live e vamos escutar o podcast depois, se nós tivermos a informação, nós vamos ter uma demanda de qualidade. E se nós tivermos uma demanda de qualidade, a indústria não vai ter outra alternativa se não atender essa demanda de qualidade. Exatamente, porque o mercado vai exigir mais. Exato. O mercado então, mais exigente onde? obriga com que eles começa mudem. na gente. Exatamente. Tá entendendo? Não adianta você Não é à bater toa de que... frente com a indústria, né? Não é à toa que já hoje a gente já tem, né, poucos, mas já tem alguns produtos voltados justamente por conta dessa demanda, das pessoas cobrando cada vez mais, né? Só que ainda é um número baixo, né? Porque a informação a gente sabe que ainda é bem baixa. Exatamente. E você sabe que isso foi fruto de um assunto bem pertinente que eu tive de uma live com o Henrique Eltran, né? Que a gente falou sobre falsos saudáveis. E eu fiz um comentário onde eu disse o seguinte: eu não tenho nenhuma guerra com o sorvete, com o chocolate, com o pudim, com as guloseimas. Eu não tenho a guerra com essas coisas, porque essas coisas elas são declaradamente não saudáveis. E todo mundo sabe que ninguém vai comer uma montanha de doces no jantar ou no almoço. Né? A minha guerra, vamos dizer assim, pessoal, é quando a gente vê num cereal matinal, quando a gente vê num pacote de macarrão, alguma coisa assim, dizendo, rico em não sei o que, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai te ajudar a baixar o colesterol, não sei o que, dando uma falsa ideia de que aquilo ali é bom para a saúde. Essa, de verdade, é uma coisa que me incomoda muito. Não tem problema o fabricante vender o macarrão, o cereal matinal, mas dizer que isso é saudável, que isso tem que substituir uma comida de verdade, aí não. Aí nós entramos e aí nós entramos justamente para preencher esse gap da informação. Porque a pessoa que declaradamente vai comer o doce, o sorvete, o pudim, a pizza, sabendo que não é saudável, eu não me preocupo tanto com essa pessoa, de verdade. Eu me preocupo com a pessoa que come o industrializado, pensando que é saudável e não sabe. E aí é que nós viemos, certo? Sim. Sim, e é um problema. E é incrível como isso gera um ciclo, né? Porque até hoje eu estava conversando com uma amiga, onde eu vi que eu lembrei, isso aí me trouxe um assunto. Eu vi um vídeo, um Reels, de um nutricionista falando, quando o paciente chega e eu pergunto, você não seguiu o plano, né? Porque ele engordou, na verdade. Então, assim, e ela me trouxe o que aconteceu com ela. Que às vezes o profissional cobra o paciente falando que ele não seguiu o plano, mas na verdade esse plano é que às vezes é o problema, porque entra esses falsos saudáveis e aí a pessoa ela tá seguindo porque ela tá acreditando que aquilo funciona mesmo, porque afinal de contas o profissional indicou aquilo e aí no final das contas ela chega lá frustrada e ainda escuta do profissional que ela não está fazendo o plano do jeito que ele pediu. Né? Mas na verdade ela está consumindo aquilo que ela acha que é saudável, que ele falou também que é saudável, porque enfim, ele acha que também aquilo é saudável, né? Então, olha o ciclo que isso cria, né? Exatamente. E aí você acaba mexendo você já acaba saindo do âmbito da nutrição, que já está complicado, mas você entra aí no âmbito da autoestima do paciente, né? O paciente fica, mas eu estou fazendo o que ele está dizendo para eu fazer. Por que não está dando certo? Né? E ainda recebe crítica, né? Eu tenho uma amiga que uma vez ela me falou que estabeleceu uma meta junto com o nutricionista, que essa é outra coisa que eu não entendo exatamente como é que funciona a cabeça do nutricionista, que estabelece uma meta com o paciente. Olha, eu quero que você no próximo mês perca 5 quilos. Oi? Deixa eu fazer as contas aqui com o seu corpo. Peraí, 5 quilos. Como funciona esse estabelecimento de metas? Tá entendendo? Você estabelece uma meta para você correr uma determinada quilometragem, por exemplo. Porque aquilo ali depende da sua força de vontade. Mas como é que você estabelece uma meta que não depende da sua força de vontade, do seu empenho? Né? Você pode se empenhar e fazer 100% e não perder nada, assim como pode perder mais do que a meta foi estabelecida. Então isso é loucura. Mas, bom, o cara estabeleceu uma meta junto com ela e ela atingiu metade da meta. E foi criticada por isso. Imagina. Tá entendendo? Não foi criticada assim, você é isso. Não, subir na balança, ele olhou para ela e disse, foi que você fez de errado, que só perdeu metade, que só perdeu X quilos. E ela lendo lá o pão integral, cheio de vitaminas, cheio de coisa, tá tudo ok, eu tô exatamente, a barra de cereal e essa coisa toda, entendeu? E aí o que acontece? É por isso que o John é nutricionista, mas a área de atuação dele é mais tecnologia, né, John? Você é executivo, né? Mas a Michelle sabe muito bem disso, que existe uma
rotatividade muito grande de pacientes, né? Sim. Quer dizer, o paciente vai no nutricionista, recebe uma dieta, faz 1 mês, 2 meses, não tem resultado, aí vai para outro nutricionista, esperando uma coisa diferente, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e ele tem sempre a mesma coisa, porque o método é sempre o mesmo. Qual é o método? Eu vou calcular a quantidade de calorias, dessa quantidade de calorias que você supostamente gasta, eu vou trabalhar a dieta, que vai ter de 50% a 60% de carboidrato, né? Sim. Que vai ser, entre aspas, saudável. E você vai fazer e a gente se encontra daqui a 30 dias. A metodologia é sempre a mesma. O que vai variar? Um vai indicar pão integral, o outro vai indicar aveia, o outro vai dizer vai dar barrinha de cereal, o outro vai passar R$300, R$500 de manipulado. E aí, no final das contas, as pessoas ficam pulando de galho em galho. E a pessoa que é prejudicada, e é aquilo, porque ela acredita, porque o profissional passou, porque a indústria fala que é bom, tá lá na caixinha, que é muito bom, que é saudável, e a pessoa, no final das contas, é que é prejudicada. No final das contas, sempre a pessoa é prejudicada, né? E acho que esse é o mais triste. E eu falo porque eu já fui, né? Eu já fui vítima desse mercado. Isso também já aconteceu comigo, né? Eu sou ex-obesa. Já passei por vários processos. Existem pacientes que passam comigo que já passaram por isso também. Quase todos, né? É difícil alguém que não tenha passado por isso. E é complicado, porque entra de novo. Ele é enganado por um lado e pelo outro, né? Pelos dois lados. Então é muito complicado isso, né? Por isso que... é complicado e... Não, John, pode falar. Desculpa, Henrique. Não, é que, na verdade, pegando um gancho no que você comentou, Henrique, e você comentou, Michele, eu entendo, tá, que o problema no que tange a nutrição da grande população em geral é um tema educacional, e não um tema de fórmulas. Eu costumo falar no Código RC que matemática e nutrição elas não combinam muito bem, tá? O que combina é realmente a gente aprender e fazer boas escolhas. Porque às vezes a gente passa um receituário para um paciente, por exemplo, uma dieta que a gente considera sendo uma dieta boa, mas aí cada pessoa não só tem uma fisiologia completamente diferente, uma história de vida diferente, ela tem acesso a um mercado diferente, com a disposição de alimentos diferentes, ela dorme num lugar diferente, com uma temperatura diferente, ela tem preocupações diferentes, trabalho diferente, acorda num horário diferente. Gente, não dá para você padronizar dessa forma, né? Então, quando a gente ensina a pessoa a tomar boas decisões todos os dias, aí a gente está ensinando a pescar e não só dando peixe, porque eu acho que é muito mais efetivo, entendeu? Claro. Sim, isso que você falou me lembra, sabe o quê? Como linka de novo, né? Porque nós, como profissionais, o Henrique, né? O pessoal que a gente conhece, que sabe que tem uma, né? Faz um bom trabalho realmente, esse trabalho de ensinar, de passar informação para o paciente, porque eu acho que isso é o futuro. Eu vejo isso como um futuro para a nutrição, né? Realmente eu falo para os meus pacientes, eu não quero você dependente de mim, Deus me livre, eu quero que você aprenda a fazer escolhas. É isso que vai te deixar livre, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente olha assim, para a pessoa que está aí assistindo a gente, para você que é o paciente, o que você tem que ter claro para a indústria você é um número. Para os bons profissionais, você é uma pessoa, um indivíduo. Então, a forma de olhar é diferente. Você precisa ter essa ciência e aprender a fazer as escolhas para que você não caia mais nesses golpes, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente chega na questão dos profissionais, né? Porque hoje, por exemplo, um seguidor me mandou um vídeo de um profissional de saúde, de um nutricionista, respondendo a uma caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas era o seguinte: margarina ou manteiga? O que é que eu devo passar no meu pãozinho para ter maior saúde cardiovascular? Nossa. Ai. Olha, eu nem sei como responder John, a pergunta. A pergunta Por onde começar? Né, cara? Por onde começar? Dá vontade de você sentar na frente da pessoa e dizer: vamos começar explicando para você por que você não deve comer o pãozinho. Depois a gente chega na manteiga e na margarina, né? Mas a resposta do nosso amigo, do nosso colega nutricionista foi simples: margarina. Nossa. Porque as margarinas hoje em dia, ele justificou, as margarinas hoje em dia não têm gordura trans. Realmente não tem. Elas têm um tipo, um Frankenstein pior de gordura, que a gente não sabe qual é o efeito disso, que são as interesterificadas, mas não tem gordura trans. As margarinas de hoje têm fitoesteróis, que são
segundo ele, comprovadamente eficazes na prevenção de doenças cardiovasculares. E as margarinas, elas baixam o colesterol. Ai, Jesus. Gente, sabe de onde é que vem a minha revolta? Eu vou dizer de onde é que vem a minha revolta. Eu penso assim, os pobrezinhos não sabem, a gente não pode nem culpar essas pessoas. Tá entendendo? Sabe por que que não? Porque essas pessoas não fazem a mínima ideia de onde é que a gente veio. Uma vez eu escrevi um post dizendo quais eram as 3 falhas que eu detectei na formação do nutricionista. Uma falha, e a primeira que eu citei, é a falta de conhecimento em matéria de evolução. Sim. Só quem conhece evolução é quem estuda biologia, né? Se for pensar só no meio acadêmico, é quem faz biologia, né? Que aí conhece a teoria da evolução, estuda um pouco mais aprofundadamente. Mas isso devia fazer parte do básico na nutrição, na medicina, na fisioterapia, na educação física, em todas as carreiras da área de saúde, a gente devia começar estudando evolução. Porque a gente precisa saber de onde é que a gente veio. Como é que funciona o processo evolutivo para entender por que nunca um produto feito pelo homem vai conseguir substituir uma comida para o qual nós estamos adaptados há milhares e milhares de anos. Sim. Não tem como. É impossível. É biologicamente impossível. É igual você querer que a lei da gravidade seja invertida. Não existe. Exatamente. É por isso que eu sempre... Desculpa, é por isso que eu sempre comento. Eu me empolgo com essas coisas. Eu também me empolgo junto com você. Nos empolgamos juntos, de verdade, né? Mas é por isso que eu comento que a questão da nutrição é uma questão educacional, porque para se ter uma boa resposta, é preciso ter uma boa pergunta. E a pergunta que a seguidora fez, uma pergunta honesta, mas não foi uma pergunta boa, né? Porque não teve todo embasamento ancestral, né? Nenhum alimento ancestral vai ser causador de um problema moderno, de uma doença moderna, não? Exatamente. Então, assim, não... É a frase. Exatamente. Né? Então, não é, Michele? Por não conhecer a evolução, né? Acontece isso. É justamente por não conhecer. E isso, assim, não é só para a nutrição, como o Henrique bem colocou, mas, assim, nós, como seres humanos, já na escola mesmo, a gente tem muito pro superficial. E nós não fomos educados a realmente sempre questionar. Não, mas você tem que fazer atividade... Mas por que eu tenho que fazer atividade física? Peraí, lá atrás, o que os nossos ancestrais faziam? Então, assim, as pessoas não têm esse tipo de pensamento. E eu falo muito por mim, eu aprendi a ser assim, eu não era assim. Né? Eu não era cética. As pessoas não são céticas ao ponto de se perguntar, mas por que tem que ser assim? Né? Então, e aí, de onde vem isso? Mas por quê? Então, o fato das pessoas não terem esse pensamento crítico e cético complica, porque cai naquilo, é sempre a educação. Né? Então, a gente sempre tem que sempre educar a audiência a ser realmente cética. Né? Cética. Exatamente. E foi com base nesse ceticismo. Desculpa, eu já te passo a palavra, mas foi com base nesse ceticismo que Darwin e Wallace embasaram as teorias deles, né? Para poder trazer para a gente todo esse conhecimento para que a gente possa analisar e possa tirar conclusões, né, Henrique? Você sabe desse assunto muito melhor do que eu. Exato. E assim, você pode até dizer, mas a margarina realmente baixa o colesterol. Mas aí é que tem que entrar a cabeça de pensar da pessoa. Gente, margarina é um alimento ultramoderno em um organismo ancestral. Se baixa o colesterol, tem alguma coisa errada com esse colesterol sendo baixado por margarina. E não raciocinar que isso é uma coisa boa. Tá entendendo? Ela nem pergunta por que tem que baixar, mas por que eu tenho que baixar o colesterol? Por que tem que baixar o colesterol? Por que a margarina baixando o colesterol é uma coisa boa para mim? Visto que eu uso manteiga e uso leite ou uso gordura saturada há muito mais tempo. Tem alguma coisa estranha. As pessoas não desconfiam. Sabe, meu pai, quando eu era pequeno, ele para orientar a gente com essas histórias de quando você estiver andando na rua, cuidado, olhe para os lados, fique atento às pessoas que pode ser ladrão, não sei o quê. Aí ele dizia uma frase assim, ele dizia, coloque o seu desconfiômetro na sensibilidade máxima. A galera, o desconfiômetro está guardado no guarda-roupa. Tá entendendo? As pessoas não estão nem olhando pro desconfiômetro. Não tem isso hoje em dia. É impressionante.
Falta muito, né? E eu vejo que tá cada dia pior. E quando a gente pega as gerações mais novas, pior toda, né? Todavia, é ainda pior. Exatamente. Tanto é que a gente Às vezes é mais fácil pegar uma pessoa mais velha, explicar tudo isso, ela vai entender, porque ela vai lembrar lá da origem dela, né? Nossa, é verdade, a minha mãe usava banha. Nossa, como que eu esqueci disso? Ela vai lembrar, né? Eu fiz um post, Michele, há algum tempo atrás, falando, relacionando esses golpes de WhatsApp com esse comportamento dentro da nutrição. Tá entendendo? Uhum. E é isso, as pessoas elas recebem mensagens de WhatsApp e caem. Outro dia me mandaram um site para eu verificar se eu tinha acesso ao auxílio do governo de R$400. Aí cara, o desconfiômetro é tão baixo, a pessoa só em olhar para o site, ela já vê que não é um site do governo. Uhum. Mas, como eu sou um cara curioso e gosto de... Eu entrei. A última etapa primeiro o cara me pergunta o nome e já diz que eu tenho acesso ao auxílio. Como se não existissem homônimos. Quando ele diz que eu tenho acesso ao auxílio, ele pede que, para garantir o auxílio, eu mande uma mensagem para mais 5 grupos de WhatsApp. E tem gente que cai nisso. Tem. Tá entendendo? Então, assim, o desconfiômetro anda em baixa, realmente, hoje em dia. Sim. Exatamente. Até porque, Henrique e Michele, eu vou dar um exemplo para vocês que é muito interessante. A gente que está no meio científico, né, que a gente faz bastante pesquisa, muito mais do que às vezes desafiar um senso comum, é desafiar as premissas nas quais as perguntas são formuladas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, saiu um estudo dizendo que a aveia faz bem para a saúde porque contém beta-glucana e a glucana reduz o colesterol. Na verdade, a pergunta não é a beta-glucana reduz o colesterol? Essa não é a pergunta certa. A pergunta é, reduzir o colesterol é realmente uma coisa boa, como você colocou muito bem, Henrique? Porque é o seguinte, em estudos posteriores, né, que foi utilizado beta-glucana em voluntários, a produção de testosterona e da capacidade reprodutiva em homens foi reduzida drasticamente. E em ratos, os experimentos em ratos, até o tamanho dos testículos chegaram a diminuir, né, com o uso da beta-glucana. Claro, né, porque a gente diminui de maneira forçada o colesterol, claro que os hormônios sexuais vão ser inibidos, né, vão ser suprimidos no que tange à produção. E aí, essa que é a questão. Quando é lançada uma pergunta para a população e todas essas coisas, elas vêm com premissas que precisam ser muito bem desafiadas. Então, a pessoa fala assim, John, é verdade que não sei o que, baixa o colesterol? Aí eu tenho que cavar um pouco mais, dizendo, olha, mas por que você quer baixar o colesterol? Será que isso é bom, realmente? Né? Né, Michele? Saúde. Sim. Ai, obrigada. Tô quase 100% já da gripe. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, galera. Assim, eu acho que esse trabalho que a gente realiza, né? Também não adianta a gente ficar tomando muito tempo do pessoal aqui no domingo à noite, né? A gente apareceu aqui de surpresa, né? Mas, assim, eu acho que esse trabalho que a gente realiza é um trabalho importante. Cada um à sua maneira, né? A Michele faz de um jeito, o John faz de outro, eu faço de outro. Tem gente que faz com brincadeirinha, tem gente que faz com rios, com dancinha. Mas todo mundo realiza um trabalho e tenta informar a sua maneira, colocando o seu próprio tempero. E eu acho que isso é legal. Né? Eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso na jornada número 1. E vamos conseguir fazer na 2 também, que é unir essa pluralidade, né? Colocar essa galera toda junta e com um foco em comum, que é justamente esse. Quem sabe, né, na próxima, a gente não tem o Coraça junto com a gente, né? Exato. Sobre veganismo, por que não? Ou sobre crudivorganismo, trazer o ponto de vista dele, enfim. Né? Até para as pessoas entenderem também, né? Exato, exatamente, né? Eu acho que a gente tem que unir forças contra os ultraprocessados e contra a indústria farmacêutica. Eu acho que é o motivo da rebelião. Né? O lema original da rebelião é ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Né? Então, que sistema é esse? É o sistema da indústria dos ultraprocessados que te adoece e da indústria farmacêutica que te mantém doente, viciado no medicamento deles. Né? Então, esse é o nosso foco. Né? E a gente está lutando com isso aí. Imagine uma pandemia de saúde. É o que a gente mais quer. Eu queria muito saber o que ia acontecer. Pandemia de saúde. Já pensou?
Que maravilha que ia ser. Nossa, bom ponto, né? E assim, eu volto a falar, né? Eu volto a me repetir, né? Eu só tô aqui também porque não é porque existe uma convergência 100% de ideias, mas acima disso, e mais importante disso, existe uma convergência de valores. E todo o trabalho que todo mundo faz aqui é um trabalho muito sério, é um trabalho muito empenhado, né? Com muita honestidade do ponto de vista de trazer a informação e de ajudar o próximo. Por isso que eu estou aqui fazendo parte, assino embaixo. E você que está aqui até agora assistindo a gente, você já está de parabéns, já está aqui engajando, né, nesse interesse. Então Já não está um perde passo à tempo. frente. Gente, muito, muito. E olha, R$ 99 que está agora, né? Gente, é de graça pelo valor que está sendo passado. Não é à toa que eu mesmo já garanti o meu ingresso da jornada 2 da jornada 1, a Michelle também. Então, gente, aproveita, porque olha, não é pelo dinheiro, de verdade, porque olha, se eu pudesse lá atrás, se eu não fosse nutricionista, mesmo sendo, eu comprei, tá? Mesmo sendo, eu adquiri. A Michelle também. Então, siga esse exemplo e adquira o seu ingresso já, porque, nossa, vale muito a pena. Exatamente, exatamente. Assim, esse valor é exatamente para que a gente possa ter o máximo de acesso, uma quantidade maior de pessoas, entendeu? Porque o evento presencial, ele é maravilhoso. E a gente, nossa, meu sonho é que ele se realize agora em 2022. Mas assim, a gente vai acabar tendo que ter um ingresso mais caro. A pessoa para ir, ela vai ter que arcar com passagem de avião, né? Então tem todas essas circunstâncias que acabam acontecendo, né? Em um evento presencial. Num evento online, pelos custos serem mais baixos, a gente tem a possibilidade de trazer o ingresso mais para baixo também, né, em termos de valor, para atingir um número maior de pessoas. Né? Esse é o foco, esse é o nosso, é o grande lance, é você ter essa possibilidade, né, de atuar, informar cada vez mais pessoas, e a partir daí a gente ter a possibilidade de realmente expandir a rebelião, que o lance é exatamente esse. O presencial, ele é realmente muito bom. Eu também acho que é muito bom, mas como você falou, realmente existe... Não é uma coisa tão simples de se fazer, né? E outra coisa, nem todo mundo vai conseguir, de repente, naquela data. Às vezes nem se programando. Às vezes pode acontecer um imprevisto, né? A gente não sabe. Mas no online fica gravado, né? Então, tá lá. A pessoa vai poder acessar quando ela, né? Se acontecer um imprevisto, qualquer coisa, vai estar lá. Né? Não tem prazo, ele é vitalício, não é? O acesso. Então... Tá lá, gente. Exatamente. Vocês vão poder assistir, revisar e revisar quantas vezes quiser. Então, eu acho que já imaginou quando a gente essa é o na melhor. 10ª jornada, a quantidade de informação que vai estar, né? Sim. E assim, a quantidade de informação, e a gente vai estar aqui fazendo uma live, sei lá, em 2024, depois da 10ª, promovendo a 10ª jornada, e a gente vai dizendo, cara, lembra naquela primeira, quando a gente só teve 300 pessoas, né? Então, eu acho que isso é legal, muito legal. a gente ampliar essa rebelião para o máximo, realmente o máximo de pessoas e ajudar cada vez mais pessoas, né? Esse é meu propósito, né? Eu sempre falo isso para o pessoal, esse é meu propósito, é informar e ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão, mesmo que seja uma decisão que vá de encontro ao que eu estou falando, mas que seja uma decisão baseada em informação. Sim, exatamente. Exatamente. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Foi eu show que agradeço. de bola. Vai ser assim, de supetão, toda descabelada. Foi ótimo. Eu gosto assim, né? Você vê que mulher se preocupa com essas coisas, né? O John, eu quero só dizer que o John, ele já acorda com esse cabelo desse modelo que ele tá. Certinho, né? Certinho. Eu tenho um amigo que nem assim o John, que tem esse cabelinho assim bonitinho, e ele disse que o penteado dele é fio sobre fio sem entrelaços. Nossa! Como um tecido egípcio, né? Não é? Mas tudo bem, o que vale é a informação, né, gente? Exatamente. Tá tudo certo. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Adquiram o ingresso de vocês no jornadarebeliãosaudável.com.br, tá? O evento vai acontecer dos dias 24 a 28 de janeiro de 2022 e o primeiro lote tá acabando. Então aproveita e corre lá para adquirir seu credencial, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Aproveita e dê de presente também. Dá para dar de presente. Isso, aproveita o Natal, né? Aproveita o Natal. Boa! Um excelente presente. Exatamente. Boa. Legal demais. Um abraço grande, pessoal. Boa noite. Um abraço. Beijo, tchau. Tchau, tchau.